Oi pessoal, eu sou o professor Jackson e na nossa aula de hoje nós vamos estudar equações do primeiro grau. Bom, vamos para a definição. O que é uma equação do primeiro grau? Toda equação do tipo ax mais b igual a zero é uma equação do primeiro grau, onde a e b são números reais e a tem que ser diferente de zero. O maior expoente da incógnita nesta equação é 1. O que quer dizer isso? Que ax mais b, nessa equação aqui, o expoente do x aqui é 1. Lembrem que quando o expoente não aparece, é porque ele é 1. Bom, toda equação que eu conseguir escrever dessa forma é do primeiro grau, mas é importante salientar que nem sempre a equação vai ser dada dessa forma aqui, com ax mais b igual a zero. Às vezes eu vou ter que manipular a equação algebricamente para poder escrever dessa forma, com zero do lado direito da igualdade. Mas essas manipulações nós vamos ver mais adiante. É importante ressaltar também a diferença entre uma expressão algébrica e uma equação. Uma expressão algébrica é essa daqui, por exemplo. Reparem que numa expressão algébrica nós temos números e letras, mas não temos um sinal de igualdade. Numa expressão algébrica não temos isso aqui. Já numa equação, por exemplo, 3x mais 8 igual a 9. Reparem que aqui eu tenho o sinal de igualdade. Uma equação é uma igualdade entre duas expressões algébricas. Então, esse x na expressão algébrica, ele é chamado de variável. E esse x numa equação, ele é chamado de incógnita. O valor desse x numa expressão algébrica, ele pode ser qualquer valor. Por exemplo, se eu digo que x é igual a 4, eu posso determinar o valor dessa expressão algébrica para x igual a 4. Se x vale 4, substituindo x nessa expressão aqui, colocando 4 no lugar do x, eu tenho que 2 vezes 4. Lembre que quando o sinal não aparece aqui é porque eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes 4 mais 7. Isso é igual, 2 vezes 4 é 8, mais 7. 8 mais 7 dá 15. Bom, já numa equação, esse x, que é chamado de incógnita, ele não possui qualquer valor. Reparem que se eu disser que x é igual a 4 aqui, se eu substituir x por 4, eu tenho que 3 vezes 4 mais 8 é igual a 9. 3 mais 4 é 12, mais 8 igual a 9. E 12 mais 8 é 20, igual a 9. Só que 20 é igual a 9? Não, né? 20 é diferente de 9.
Então, essa igualdade aqui não é verdadeira. Então, numa equação, o x não pode assumir qualquer valor. E numa equação do primeiro grau, o x vai assumir apenas um valor em particular. E como determinar esse valor, nós vamos ver a seguir. Então, nós vimos que numa expressão algébrica, a letra é chamada de variável e pode assumir qualquer valor. Numa equação, a letra aqui é chamada de incógnita e, no caso, ela assume um valor em particular, no caso da equação do primeiro grau. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos de equações do primeiro grau. Vamos ver alguns exemplos. Na letra A, eu tenho 2x mais 5 igual a 0. Reparem que essa equação já está escrita dessa forma aqui. 2x mais 5 igual a 0. Então, comparando aqui, eu tenho que o A é igual a 2 e o meu B é igual a 5. Na letra B, eu tenho que essa equação, menos 3x mais 7 igual a 0. Comparando com nossa equação genérica, eu tenho aqui que o A, aqui ele vale agora menos 3. Aqui o A é negativo. E o B, ele vale 7 positivo. Na letra C, eu tenho menos 4 menos x igual a 0. Então, vou escrever nossa equação genérica aqui. E na letra C eu tenho menos 4 menos x igual a 0. Reparem que aqui está invertido. Eu vou escrever ao contrário, o x primeiro. Vou escrever menos x menos 4 igual a 0. Agora, identificando quem que é o A. O A sempre é o número que acompanha o x. Nesse caso, menos x eu posso entender como menos 1 vezes x. É a mesma coisa. Menos 4 igual a 0. Então, o A, nesse caso, quanto é que ele vale? Ele vale menos 1. Então, nesse caso, o A é igual a menos 1. E o B? O B, nesse caso, ele vale menos 4. Cuidado que aqui o B é negativo agora. Então, nesse caso, o B vale menos 4. E o que é a solução de uma equação? A solução de uma equação é o valor para o qual a equação é verdadeira, como a gente viu no exemplo anterior. Naquele exemplo, o x não podia assumir qualquer valor. Nós tentamos x igual a 4 e nós chegamos à conclusão que 20 era igual a 9, o que é absurdo. Então, a solução de uma equação é o valor para o qual ela é verdadeira. O valor numérico da equação é o valor da incógnita que satisfaz a igualdade. Vamos ver alguns exemplos.
Prove que x igual a 3 é solução da equação 2x mais 4 igual a 10. Bom, aqui está dizendo que x igual a 3 é solução. Eu só tenho que mostrar isso. Como é que eu mostro? Se o enunciado da questão me diz que esse valor é solução da equação, então quando eu substituir na equação x por 3, colocar o 3 no lugar do x, eu vou obter no final, no caso, uma igualdade que é sempre verdadeira. Nesse caso, eu tenho que encontrar 10 igual a 10. Ou seja, o lado esquerdo da minha equação tem que ser igual ao lado direito. Bom, então vamos substituir. Bom, x é igual a 3. Essa informação que o enunciado me deu. Então, eu vou substituir na equação 2x mais 4 igual a 10. Eu vou substituir 3 no lugar do x. Então, 2 vezes 3 mais 4 igual a 10. 2 vezes 3 dá 6. Mais 4 igual a 10. 6 mais 4 dá 10. Isso é igual a 10. Daí eu pergunto para vocês, 10 é igual a 10? Acredito que naturalmente vocês vão me dizer que sim. Então, isso é verdade. Então, para x igual a 3, essa equação, essa igualdade aqui é sempre verdadeira. Portanto, nós mostramos que x igual a 3, de fato, é uma solução dessa equação. Então, como nós chegamos numa identidade, que é uma igualdade que é sempre verdadeira, nós chegamos em 10 igual a 10, isso aqui é sempre verdade, nós podemos concluir que x igual a 3 é solução dessa equação. E agora, como resolver uma equação do primeiro grau? Para resolver uma equação do primeiro grau, deve-se utilizar os princípios aditivos e multiplicativos, definidos como o princípio aditivo. Quando se adiciona o mesmo número aos dois membros de uma equação, obtém-se uma nova equação de mesmo valor que a primeira. Vamos ver assim. Por exemplo, se eu tenho 3 igual a 3, isso é uma igualdade verdadeira. Se eu somo 4 do lado esquerdo dessa igualdade, o resultado do lado esquerdo continua sendo igual ao resultado do lado direito. A quantidade que eu tenho do lado esquerdo é igual à quantidade que eu tenho do lado direito? Vocês naturalmente vão me dizer que não, pois 3 mais 4 é 7 e 7 não é igual a 3. Então, como adicionei 4 do lado esquerdo, para que a igualdade continue sendo verdadeira, eu tenho que adicionar 4 do lado direito. Então, se eu tenho uma igualdade, se eu tenho duas quantidades que são iguais, se eu adiciono uma certa quantidade do lado esquerdo da igualdade, eu preciso adicionar a mesma quantidade do lado direito dessa igualdade. No caso aqui, 7 é igual a 7. A igualdade continua sendo verdadeira. E se eu tiver, por exemplo, 10 é igual a 10, isso é verdade. Agora, se eu resolvo subtrair 4, 10 menos 4,
o que eu tenho que fazer para que essa igualdade continue sendo verdadeira? Para o que eu tenho do lado esquerdo continue sendo igual ao que eu tenho do lado direito. Eu terei que subtrair a mesma quantidade do lado direito da igualdade. 10 menos 4 é 6, igual a 10 menos 4, que é 6. Então, se eu tenho uma igualdade entre duas expressões, se eu adiciono uma quantidade de qualquer lado da igualdade, eu tenho que adicionar essa mesma quantidade do outro lado dessa igualdade, para que ela continue sendo verdadeira. E agora o princípio multiplicativo. Quando se multiplica o mesmo número aos dois membros de uma equação, obtém-se uma nova equação de mesmo valor que a primeira. Então, por exemplo, se eu tenho 5 igual a 5, resolvi multiplicar o lado esquerdo por 3. O que eu terei que fazer para que o lado direito continue sendo igual ao lado esquerdo? Terei que multiplicar o lado direito também por 3, para que a igualdade continue sendo verdadeira. 5 vezes 3 é 15, e 5 vezes 3 é 15. A igualdade se manteve. Então, se eu tenho uma igualdade, eu posso multiplicar ambos os lados por um mesmo valor, que a igualdade se mantém. E se eu tenho, por exemplo, 20 igual a 20, resolvi dividir agora o lado direito da equação por 5. Resolvi dividir o lado direito da equação por 5. O que eu tenho que fazer para que do lado esquerdo eu continue com a mesma quantidade que eu tenho do lado direito? Eu terei que dividir o que eu tenho do lado esquerdo pela mesma quantidade que eu dividi o lado direito da minha equação. Também terei que dividir por 5. 20 dividido por 5 é 4, igual a 20 dividido por 5, que é 4. Então, eu posso dividir ambos os lados por qualquer número diferente de 0, que a igualdade se mantém. Bom, então nós vimos o princípio aditivo e multiplicativo. E é utilizando esses dois princípios que nós vamos conseguir resolver uma equação do segundo grau. E o que é resolver uma equação do segundo grau? É achar o valor da incógnita para o qual a equação, a igualdade é verdadeira. E essa ideia do princípio aditivo e multiplicativo nós podemos relacionar com a ideia da balança. A equação nós podemos entender como uma balança. Uma equação do primeiro grau pode ser comparada com uma balança de dois pratos em equilíbrio. Observe a figura a seguir. Então, aqui eu tenho uma balança de dois pratos. Note que essa balança ela está equilibrada. O que significa isso? Que nos dois pratos eu tenho a mesma quantidade. Eu tenho o mesmo peso aqui. Do contrário, essa balança estaria desequilibrada. Um prato estaria mais alto que o outro. Então, como ela está equilibrada, ela está alinhada, eu posso concluir
que essas quantidades aqui, a quantidade do lado esquerdo, é igual à quantidade que eu tenho do lado direito. E como eu posso traduzir isso matematicamente? Aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho x aqui do lado esquerdo, então eu vou colocar aqui x. Eu tenho 750 gramas, aqui um peso de 750, então eu vou somar 750. E no outro prato, aqui do lado direito, eu tenho uma outra quantidade, que é igual a essa que eu tenho do lado esquerdo. Como é igual, pois a balança está equilibrada, eu vou colocar um sinal de igual. Aqui do lado direito, eu tenho 3x aqui, né? Eu tenho x mais x mais x. Eu tenho isso aqui. Isso aqui eu posso escrever como 3x. X mais x mais x é igual a 3 vezes x. Então, eu posso escrever como 3x mais um peso de 100 gramas. Então, vou colocar aqui mais 100. Bom, essas duas quantidades são iguais, porque a balança está equilibrada. Agora, vamos pensar. Eu quero descobrir quanto é que vale o x. Quero descobrir quanto é que vale o x aqui. X é igual a quanto? Bom, vamos usar a ideia do princípio aditivo e multiplicativo. Bom, eu tenho x do lado esquerdo e tenho x do lado direito. Primeira coisa, eu vou tentar juntar esses x aqui. Vou tentar deixar esse x apenas de um lado da minha equação. Tanto faz do lado esquerdo ou do lado direito. Aqui eu vou preferir deixar do lado direito. Como é que eu faço para tirar esse x do lado esquerdo aqui? Eu tenho x e eu vou subtrair x aqui desse lado. Mais 750 que eu tenho. Igual a 3x. Só que note, como eu subtrair x aqui, esse x em vermelho, do lado esquerdo da igualdade, note que eu tirei o x aqui. Se eu tiro o x da balança, o que acontece com a balança que estava equilibrada? Ela vai ficar desequilibrada. Ou seja, eu estou tirando uma quantidade de um lado da equação. Então, se eu tiro da balança aqui, o lado direito ficará mais pesado que o lado esquerdo. Então, para manter esse equilíbrio, o que eu vou fazer? Eu também vou tirar um x daqui. Vou tirar a mesma quantidade do lado direito da balança. Então, também vou tirar a mesma quantidade do lado direito da balança. Então, tem 3x menos x mais o 100. X menos x aqui dá 0, mais 750, igual 3x menos x dá 2x, mais 100. 0 mais 750 dá 750, igual a 2x mais 100. Eu quero descobrir o valor do x.
Então eu tenho que isolar esse x. Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho 2x mais 100. Então qual que vai ser a estratégia? Eu vou tirar 100 do lado esquerdo e vou tirar 100 do lado direito. Então, como é que vai ficar aqui? 750 menos 100, vou fazer aqui em cima. 750 menos 100 dá 650, igual a 2x. Porque 100 menos 100 aqui deu zero. Então aqui ficaria 2x mais zero, que daria 2x. Quando eu somo zero um número, eu não altero o resultado desse número. Agora eu tenho 650 2x. Reparem que eu tenho 2x. 2x é a mesma coisa que x mais x. Só que eu quero saber o valor de apenas 1x. Não quero saber o valor de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados da igualdade por um mesmo número, por 2. Por que por 2? Porque aqui 2 dividido por 2 vai dar 1. 650 dividido por 2 dá 325. Igual 2 dividido por 2 dá 1 vezes x. E 1 vezes x é x. Lembre-se que 1 vezes qualquer número é o próprio número. Por exemplo, 1 vezes 3 é igual a 3. É a mesma coisa se eu tiver uma letra. 1 vezes x é igual a x. Então, nessa situação aqui, eu cheguei à conclusão que o meu x ele vale 325. Agora alguns exemplos. Na letra A, eu tenho x mais 5 igual a 12. Então, x mais 5 igual a 12. Sempre pensando na ideia da balança. O sinal de igual significa que a balança está equilibrada. Então, se eu mexer na quantidade de qualquer um dos lados da balança, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, para que a balança continue equilibrada. Então, resolver a equação é descobrir o valor da incógnita para o qual a equação é verdadeira. Então, tem que descobrir aqui o valor de x. X mais 5 é igual a 12. Qual é a estratégia aqui? Eu vou subtrair 5 do lado esquerdo da minha igualdade. Como eu subtraí 5 do lado esquerdo, eu também preciso subtrair 5 do lado direito.
para que a balança continue equilibrada, para que a igualdade continue sendo verdadeira. Então, x mais 5 menos 5. 5 menos 5 dá 0. Então, desse lado da igualdade, ficamos só com x igual a 12 menos 5. E 12 menos 5 vale 7. Então, a resposta da letra A é x igual a 7. Na letra B, eu tenho menos x mais 6 igual a 1. Bom, eu quero saber o valor de x. Então, menos x mais 6. Bom, eu tenho que isolar o x para descobrir o valor dele. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho mais 6, para me livrar de 6, eu vou subtrair 6. Igual a 1. Só que como eu subtraí 6 do lado esquerdo, eu também preciso subtrair 6 do lado direito. Então, eu fico com menos x mais 6 menos 6 dá 0. Igual a 1 menos 6. E 1 menos 6 dá menos 5. Aqui, cuidado. Eu tenho que menos x é igual a menos 5. Não é o valor de x. É menos x que é igual a menos 5. Isso aqui eu posso entender como menos 1 que multiplica o x, igual a menos 5. Só que eu não quero saber o valor do menos 1 que multiplica o x. Eu quero saber o valor do x. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1. Vou multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1. Então, tenho menos 1 vezes o menos 1 da minha equação, que eu tinha aqui, vezes x, igual a menos 5 vezes... Como eu multipliquei o lado esquerdo por menos 1, eu também irei multiplicar o lado direito por menos 1, para que a igualdade continue se mantendo. Aqui eu tenho menos 1 vezes menos 1. Isso dá um positivo. Isso aqui dá um positivo. Vezes x, igual menos 5 vezes menos 1 é igual a 5 positivo. E 1 vezes x é igual a x, igual a 5. Então, x, nesse caso, vale 5. Agora, na letra C, eu tenho 3x dividido por 2 mais 4, igual a 2x menos 2. Então, deixa eu terminar de apagar aqui. Então, na letra C, eu tenho 3x dividido por 2 mais 4 igual a 2x menos 2. Bom, primeira coisa, para tentar isolar o x, eu vou
tentar me livrar desse 4 aqui. Então, 3x dividido por 2 mais 4. Para me livrar desse 4, o que eu vou fazer? Vou subtrair 4. Igual a 2x menos 2. E como eu subtraí 4 do lado esquerdo, eu também tenho que subtrair 4 do lado direito da igualdade. Então, eu tenho que 3x dividido por 2 mais 4 menos 4 dá 0. É igual, então 3x dividido por 2 é igual a 2x menos 2 menos 4 dá menos 6. Agora, eu tenho esse 2 aqui que está dividindo a minha expressão que eu tenho do lado esquerdo. Como é que eu consigo eliminar esse 2 aqui? Se eu multiplicar isso aqui por 2, como eu multipliquei o lado esquerdo por 2, eu também vou multiplicar o lado direito por 2. Cuidado que aqui eu tenho que multiplicar toda a expressão que eu tenho do lado direito por 2. E por isso eu tenho que usar esse parênteses. Por que eu multipliquei por 2? Porque agora eu posso escrever 2 dividido por 2. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma: 2 dividido por 2 vezes 3x. É a mesma coisa, só escrita de uma forma diferente. Ou seja, isso aqui estava dividindo o 3x, o 2. O 2 estava dividindo o 3x. Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso escrever esse 2 aqui. É a mesma coisa. Foi isso que eu fiz aqui. Vou apagar aqui em cima. Então, eu tenho que 2 dividido por 2 vezes 3x é igual a... Aqui, para multiplicar isso aqui, esse 2, ele multiplica todos os números que tem dentro do parênteses. Multiplica o 2x e também multiplica o menos 6. Então, fica 2 vezes 2x. Aqui o sinal é negativo e o sinal do 2 é positivo. Então, pela regra de sinais, fica negativo menos 2 vezes 6. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ficaria 1 vezes 3x, que é igual 2 vezes 2 dá 4. 4x menos 2 vezes 6, que dá 12. Bom, então eu tenho que 3x é igual a 4x menos 12. Agora, para isolar o x. Bom, de um lado da igualdade eu tenho 3x e do outro lado eu tenho 4x. Então, eu vou tentar juntar esse x. Então, 3x, o que eu vou fazer para juntar esse x?
vou escrever menos 4x do lado esquerdo. Por que eu escrevi isso? Porque escrevendo menos 4x do lado esquerdo, tirando essa quantidade do lado esquerdo, eu terei que fazer a mesma coisa do lado direito da igualdade. Então, como eu tirei 4x do lado esquerdo, eu também vou tirar 4x do lado direito. Então, menos 4x e menos 12. Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, 4x menos 4x vai dar 0. Vai sobrar só o menos 12 do lado direito. E 3x menos 4x dá menos x. Aqui é só operar com os números. 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 vezes x, que é menos x. Igual 4x menos 4x dá 0, que é igual a menos 12. E multiplicando os dois lados da igualdade por menos 1, eu tenho que menos 1 vezes menos x é x positivo, igual menos 1 vezes menos 12 é 12 positivo. Então, tenho que x é igual a 12. Bom, resolvi as letras A, B e C. Agora, como é que eu sei que os meus cálculos estão corretos? Tem como saber se os meus cálculos estão corretos? A resposta é sim. Basta substituir o valor encontrado na equação. Então, na letra A, a minha equação é x mais 5 igual a 12. Como é que eu sei que o valor encontrado está correto? Basta eu substituir o x que eu encontrei, no caso 7, na equação. Então, 7 no lugar do x, mais 5 igual a 12. 7 mais 5 dá 12. Igual a 12. 12 é igual a 12? Verdadeiro. Portanto, a minha resposta está correta. Isso na letra A. Na letra B, eu encontrei x igual a 5. A minha equação original é menos x mais 6 igual a 1. Para ver se meu cálculo está correto, eu vou substituir 5 no lugar do x. Então, menos 5 mais 6 igual a 1. Menos 5 mais 6 dá 1. Igual a 1. E 1 é igual a 1? Sim, com certeza. É verdadeiro. Então, x igual a 5 é a solução dessa equação. Na letra C, encontrei x igual a 12. Bom, minha equação original é 3x dividido por 2 mais 4 igual a 2x menos 2. Substituindo 12 no lugar do x, eu tenho 3 vezes 12 dividido por 2 mais 4 igual a 2x menos 2. 3 vezes 12 dá 36, dividido por 2 mais 4 igual a... Aqui também vocês têm que substituir o x por 12. Substituam em todo o 12 por x, sempre em todo lugar que tiver o x na equação. Então, aqui tem x, aqui também tem x. Então, aqui tem que substituir o x por 12 duas vezes. Bom, aqui nós temos 36 dividido por 12 mais 4, igual a 2 vezes 12, que dá 24, menos 2. 36 dividido por 12
dá 18. Mais 4 é igual a 24 menos 2. 18 mais 4 dá 22. Isso é igual a 24 menos 2 dá 22 também. Bom, e 22 é igual a 22? Sim, então a igualdade é verdadeira. Então, x igual a 12 é a solução da equação da letra C.